E aí, galera, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu quero mostrar para você como que a gente desenvolve o projeto de galpão de pré-moldado, inserindo informações nele para que elas possam ser utilizadas no meu PCP, no meu projeto de embarque, ou seja, eu vou dar informações ao meu galpão para que elas possam ser manuseadas para controle, planejamento, transporte, toda a parte fabril de um galpão. Porque quando eu falo de um galpão pré-moldado, eu tenho que pensar que ele vai ser fabricado. E existe processo de fabricação que eu tenho que estar ciente e precisa ter informações para esse processo acontecer. Então, aqui no caso do galpão, eu tenho que ter informações de volume de concreto, peso das armações, peso da peça como um todo, porque essas informações vão ser utilizadas para o pessoal da fábrica, o pessoal do PCP, que é o planejamento e controle da produção, o pessoal do faturamento, o pessoal do estoque, né? Eu preciso saber quanto de volume de concreto eu vou utilizar. Para isso, eu tenho que ter a quantidade de brita, de areia, de cimento, de água, de aditivo. Tudo isso precisa ser controlado, porque eu estou falando de uma fabricação. Então, ser uma fábrica, precisa ter todo o gerenciamento ali de estoque, de matéria-prima, né? Todo o controle ali, inclusive até de produção. Quanto que minha equipe consegue produzir por dia? Então, qual é o prazo de entrega da minha obra? Se a minha equipe consegue produzir ali, sei lá, 10 metros cúbicos de concreto por dia e eu tenho 100 pilares para poder entregar, então eu preciso de 10 dias para poder fazer esse 100 pilares, não, eu tenho 100 metros cúbicos de concreto para poder fazer, então eu tenho 10 dias de produção para poder entregar essa obra. Então, tudo isso são informações que elas precisam ser inseridas, né, serem entregues para o pessoal da fábrica para que eles possam utilizar. E essas informações elas são entregues a partir da minha modelagem. Utilizando o Revit, eu modelo e essas informações já aparecem. Eu só preciso extrair e entregar a quem precisa. Com o uso do Revit, a gente tem aqui a forma de trabalhar, que é o famoso BIM, né? A informação da modelagem da construção. Então, eu vou construir e eu tenho que ter informação para essa modelagem, informação para esse objeto. Essas informações são adicionadas lá no meu gerenciamento. O pessoal que faz esse gerenciamento aí vai estar por dentro de como é que isso funciona. Então, para o caso do meu galpão de pré-moldado aqui, ó, vou mostrar para vocês. Esse galpão aqui, por exemplo, eu tenho aqui pilares, vigas e lajes. Eu preciso saber quanto de pilar eu tenho, qual é o volume de concreto de pilar, qual é o volume de concreto de viga, qual é o volume de concreto de laje. Todas essas informações, também de aço, né? Eu já tenho aqui a modelagem do meu galpão, também com as armações inseridas. Eu vou adicionar aqui para vocês verem. Chegar um pouquinho, um projeto grande, esse projeto aqui foi bem grandinho. Então, eu tenho também as armações inseridas aqui na minha modelagem e a partir disso eu tenho informações que vão ser extraídas para poder trabalhar com, no caso aqui o manejo que a gente utilizava aqui foi o Excel, né? O famoso Excel. Então a gente coloca as informações aqui no Excel, a gente tem algumas tabelas aqui que eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para exportar do Revit e colar aqui no Excel, mas usando simplesmente aqui fórmulas dentro do Excel, eu consigo ter um manejo mais livre para poder trabalhar. Por que eu trabalhei com o Excel? Porque o Revit me permite fazer tabelas, mas tem é uma coisa um pouco engessada, né? Eu preciso ter mais liberdade para poder trabalhar com essas informações. O Excel me traz essa liberdade e foi uma forma que funcionou lá dentro da fábrica durante muito tempo. Existem programas que fazem toda essa gestão aí, mas é uma forma que funciona também, tá? Cada um com sua maneira. Então, para o nosso projeto aqui, entenda que eu fiz a modelagem, eu adicionei as peças e as informações dessas peças precisam ser extraídas. Eu tenho, por exemplo, aqui ó, uma tabela para almoxarifado, são as tabelas de neoprene e a terra insert, né? Então, essas peças aqui, na verdade, não só isso, mas desse projeto aqui, a gente tem extração de neoprene e de terra insert. Se, por exemplo, eu tivesse algum parafuso, né, em pilar, alguma outra coisa que fosse necessária para que o pessoal da produção precisasse separar, né, do estoque lá do almoxarifado, precisasse separar, teria listado aqui no meu projeto. Então, tudo isso aqui vai ser adicionado no meu almoxarifado. A tabela de quadro de aço, então essa tabela aqui com o resumo de aço total da minha obra.
esse resumo de aço aqui traz qual é o tipo de aço, cordoária de proteção, CA50, CA60, se tivesse aqui, não é o caso. O diâmetro de cada barra, 5.0, 6.3, 8.0. O seu comprimento, né, em centímetros, 8.000 centímetros ou 7.000 centímetros. E o peso, porque quando você trabalha com aço, você tem duas formas de manejar essas informações. A gente compra o aço em peso, mas eu preciso saber se eu tenho 10 metros de barra para poder fazer um pilar de 10 metros, por exemplo. Então a gente tem as duas informações, tanto o comprimento quanto o seu peso. Eu consigo extrair isso aqui de maneira automática também do Revit. Na hora que eu vou modelando, já vai trazendo essas informações. Resumo de aço por peça. Essa resumo de aço por peça aqui, vai abrir, essa tabela aqui, ela vai ser utilizada para exportar para cá, para o Excel. E aí ela vai manejar essas informações aqui por peça para trazer aqui no finalzinho, ó, o peso unitário, vou botar aqui, ó, o peso de aço de cada peça. Então a taxa de aço de cada peça para me dar também a taxa de aço da obra. Tudo isso aqui são informações que vêm de lá do Revit, tá? Na verdade, essa daqui são informações que a gente vai configurar, né? Existe uma fórmula aqui, ó, toda a fórmula no Excel, ela vai ser alimentada com as tabelas do Revit para poder serem alimentadas aqui no Excel. Então, é um jogo, tá? Eu exporto do Revit, colo no Excel e tenho essas informações. Tabelas de consolos e apoios, a mesma coisa, né? Todos os consolos da minha obra. Tabela geral. Essa tabela é uma tabela mais de análise também. Então, eu tenho aqui, ó, por exemplo, o pilar P1 mede 40 por 40, 6 metros e 48 de comprimento. Eu tenho só um aqui no meu projeto com volume de 1 metro cúbico e pesa 2,51 toneladas. Então, se eu tenho o peso da minha peça, eu consigo fazer uma programação de transporte. Quantos pilares P1 eu consigo transportar em uma carreta? A carreta, sei lá, aguenta 30 toneladas. Então, eu consigo carregar aqui 15 pilares, vou botar 14, né, porque ele mede 2,51. Vamos fazer uma conta rápida aqui. Se eu tenho aqui, trazer a calculadora. Então, se eu tenho 30 toneladas que a minha carreta suporta e eu tenho 2,51, 2 quilos, né, 2 toneladas e meia de pilar P1, eu consigo carregar 11 pilares P1. Eu não posso botar 12 porque senão passa. Então, 11 pilares P1. Não tem 11 pilares P1, mas eu tenho aqui, ó, 4 pilares que pesam 2,51. Tem mais aqui um, tem mais aqui outro. Então, assim eu consigo fazer essas análises de quantas peças eu consigo transportar. De novo, tudo isso aqui eu não fiz conta. Isso aqui já está do Revit. Na hora que eu modelo, ele traz essa informação. E o mais legal é que se eu tiver qualquer mudança dentro do meu... Deixa eu diminuir aqui. Qualquer mudança, por exemplo, aqui, né, na quadra de aço. Então, aqui. Se de repente eu adicionar um pilar que já tem essa armadura, né, essa armação aqui no meu projeto, essa parte do peso, ela vai mudar. Então, tudo isso é automatizado, a gente não precisa ficar digitando, calculando, revisando outras tabelas, outros lugares, tá? Não tem necessidade. Se eu tenho um pilar a mais, isso aqui já vai atualizando. Então, tanto de quadro de aço, quanto de peso das peças. Tudo isso aqui é automatizado, tá? Então, a gente tem todas essas tabelas aqui, por exemplo, a tabela fiscal, que é o resumo de peças, né? Se eu tenho aqui, ó, deixa eu pegar essa geral aqui, por exemplo. A gente tem aqui pilares que medem aqui, ó, 6,48. Eu tenho P1, P2 e P2A. Mas se eu quiser uma tabela que resuma tudo isso, eu tenho uma tabela fiscal, né? A gente chamou de fiscal, mas pode ser qualquer outro nome. Tabela resumo, tanto faz. Então, ó, 6,48 são 3 pilares que medem 6,48. Essa tabela está agrupando tudo que é igual. Então, a gente consegue resumir essas informações e eu não preciso ficar digitando de novo. Vai sendo alimentada à medida que os projetos vão sendo executados e modelados aqui no programa. É assim que se faz o projeto em BIM, dando informações às minhas peças. E aí eu consigo agora exportar essas informações e, de novo, como eu falei, tratar elas aqui no Excel ou em outro lugar que você quiser. Por exemplo, vamos trabalhar essa tabela aqui, essa obra toda aqui, tá? Primeira coisa, a gente tem essa tabela de aço. Então, eu vou exportar tudo que é de aço aqui, ó, essa resumo de aço por peça. A gente vai fazer a exportação dessa tabela. Veja como é simples. Eu venho em arquivo, exportar, clico aqui na setinha, relatórios,
tabela, tá? Vão acompanhando aqui, ó. E eu escolho aqui o lugar, tá? Eu vou deixar na salva aqui. E eu faço uma simples configuração aqui em opção de saída, ó. Primeiro, delimitador de campo e qualificador de texto. O que é isso? Se eu botar aqui, por exemplo, vou trazer para cá. Eu tenho aqui pilar, que mede 40 por 40 e tem 10 metros, certo? Eu quero essa informação na minha tabela. Essa informação pilar vai estar em uma coluna. Vou botar aqui. Vai estar nessa coluna aqui, ó, coluna B. A informação de 40 por 40, ela vem para cá, para a coluna C. Tá? Na verdade, aqui, ó, coluna C, pilar. A seção, vai cá para a seção. E seu comprimento vai para a letra E. Então, aqui vai para a letra E. O que eu tenho? Delimitador de campo. Eu tenho que indicar o que vai separar essas colunas lá no meu Excel. Então, eu posso botar, por exemplo, uma vírgula. Então, se eu botar aqui, ó, pilar, vírgula, ou seja, ele pula para a próxima coluna. 40 por 40, vírgula, ele pula para a próxima coluna. E 10, ele pula para a próxima coluna. Então, eu consigo configurar isso aqui como uma vírgula, ou como ponto e vírgula, ou um espaço, ou um guia. Normalmente, a gente coloca vírgula ou ponto e vírgula, tá? Qualificador de texto. Veja que aqui eu tenho esse 10,00M. Para o Excel não confundir, não achar que essa vírgula aqui, né, é também para separar a casa, eu coloco aqui, ó, o que está entre aspas, ele vai definir como um único texto, né, um único local para ficar naquela coluna. Então, tudo que tiver entre aspas aqui, ó, faz parte de uma única coluna. O que tiver entre aspas faz parte de uma única coluna. Então, por isso que aqui eu coloco qualificador de texto. A gente pode usar tanto aspas quanto aspas simples. Eu vou deixar aspas dupla, né, o normalzinho, e dar um OK. Beleza, ele exportou, veio para cá. Vamos abrir aqui essa tabela. Veja que ele vem todas as informações em uma única célula, tá? Se eu abrir aqui, ó, essa coluna A é o que tem todas as informações, mas não é assim que eu quero que ela separe. Então, o que a gente vai fazer? Vou selecionar aqui a letra A, veio em dados, tá aqui dados, texto para colunas. E aqui eu faço a mesma configuração, vou deixar aqui marcado delimitado, venho em avançar e aqui, ó, eu faço aquela mesma configuração que eu fiz lá no Revit para exportar. Então, o que é esse delimitador? O que é vírgula indica que vai pular a sua coluna. Olha lá, mostrando aqui, ó, a pré-visualização, tá? Então, ó, peça, tipo, diâmetro, comprimento, peso, quantidade. Então, cada uma está na sua coluna. E o que está entre aspas aqui em qualificador de texto, o que está entre aspas é o que vai ficar em uma única coluna. Então, já está configurado aqui, eu vou dar um avançar e concluir. Pronto, ele ficou arrumadinho aqui, cada um na sua coluna. Eu vou selecionar tudo que está aqui, ó, vou pegar tudo isso que tem esse nomezinho. Olha como é simples, Ctrl C. Eu não vou pegar esse total, deixa eu até apagar ele aqui no final. Para o meu caso aqui, ele não importa, tá? Vamos pegar aqui de novo, ó, selecionando tudo aqui da minha tabela. Ctrl C, vou para a minha tabela de referência. Botão direito, eu gosto de usar esses valores para ele trazer formatado certinho como está lá na minha tabela. Então, deixei aqui, colei os valores e ele traz para cá. Depois, a próxima, aqui que a gente tem, ó, na minha tabela referência, consolos e apoios. Então, vou pegar aqui a de consolos e apoios. Faço o mesmo procedimento. Arquivo, exportar, relatórios, tabela. Na pasta que eu quero, salvo. Botar aqui vírgula, né, como eu falei, e aspas. Vou lá para minha consolos e apoio. Faço a mesma configuração. Seleciono aqui, ó, coluna A, tá? Texto para colunas, delimitado. Avanço, vírgula e aspas. Avançar, concluir. Beleza, vou pegar tudo aqui, ó. Para o caso dessa tabela que eu desenvolvi, eu não pego o peso, tá? O peso ele calcula lá no Excel também. Então, vou pegar aqui sem o peso e vou colar aqui, ó. Botão direito, como eu gosto de usar esse valores, tá? Valores. E travou. Deu uma travadinha aí, mas rodou. Beleza, agora eu tenho a embarque. Veja que ela não está alimentada, certo? Eu vou trazer aqui a geral, né? Que foi o caso da nossa configuração. Arquivo, exportar. Vou botar aqui relatórios e tabela. Salvar aqui, configuro de novo, dou um OK. Vamos abrir. Vou
pegar aqui de novo, ó, coluna A, lembra de selecionar a coluna, vai em dados, texto para colunas, delimitado, avança, vírgula, marcado, qualificador, aspas, avança, conclui. E aí pega tudo aqui, de novo, não pega o peso, Ctrl C, volto para minha tabela referência, opa, embarque, tá? Essa aqui, ó, botão direito, valores. O que acontece? Agora, por liberdade de criação no Excel, eu tenho várias fórmulas aqui que me trazem informações de acordo com essas outras duas que eu fiz a importação. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Até volume, ó, até essa tabela volume eu copiei lá do Revit, certo? A partir disso, ela me dá quantos consolos tem nesse pilar P1. Então, o pilar P1 tem 2 consolos. Por quê? Porque ele pega aqui o consolo de apoio, olha aqui, ó, deixa eu aumentar. Então, consolo P1, olha aqui, ó, C6 e C8. Eu tenho um consolo C6 e um consolo C8, ou seja, 2 consolos. Essa configuração aqui está feita porque eu consigo desenvolver, dentro das fórmulas aqui do Excel, eu consigo trabalhar essas informações para que me dê essa quantidade de consolos em uma única tabela. Lá no Revit, por exemplo, eu não conseguiria fazer isso. Então, eu trouxe do Revit para o Excel para poder manusear melhor essas informações. Aí o volume total do meu pilar agora, ele não é 1,006, ele é 1,088. Então aqui eu tenho agora o controle de volume total e não unitário do pilar. Eu tenho aqui o peso desse pilar, o peso dessa peça, 2,72 toneladas. O volume total aqui, que eu acho que está até... Ah não, esse volume total aqui é unitário, ó. Então volume unitário total e o volume total da peça, né? Se foram 2 peças aqui, né? Ó, é um console, um pilar. Aqui eu tenho uma unidade de pilar, multiplica um pelo outro. Aqui o volume total são 2, né? Então 2 multiplica o volume por 2. Então aqui eu tenho também o volume total da obra, volume total de concreto da obra. Aqui, ó, 841 metros cúbicos de concreto para essa obra. Aí eu também tenho aqui as informações de aço. Então, informação de aço, ó, tudo que é CA, que é aço vergalhão, e CP, que é aço cordoalha. Então, eu tenho aqui os aços de 4.2, 5.0, 6.3. Então, para esse pilar aqui, eu tenho 6.292 centímetros, tá aqui em centímetros, de aço 6.3. Eu tenho o total de aço também da minha peça, ó, total de aço aqui em quilos. Eu peso aqui 110 quilos de aço. E aí eu tenho a taxa de aço da minha obra, né? Eu tenho a taxa de aço do pilar e a taxa de aço da obra, 93 kg por metro cúbico. Todas essas informações, como eu falei, elas servem para gerenciar o meu projeto. Então, o que a gente consegue gerenciar a partir disso daqui? Ó? Vamos analisar o processo fabril. Eu tenho aqui volume de concreto, eu tenho peso de armação, eu tenho peso de peça, tá? Não vou botar de concreto porque está ali já concreto e armação fazendo o peso da peça. O que a gente consegue gerenciar aqui, ó? Então, eu consigo gerenciar quantidade de peças a serem, botar, ó, quantidade de peças a serem fabricadas por dia. Eu tenho quantidade de peças total, não tenho? Tenho. Se eu chegar aqui, ó, a gente tem quantidade. Eu tenho um pilar que não tem, nesse caso aqui, não tem quantidade de peças. Mas é uma opção também, poderia ter colocado. Ó. São quantas peças ao todo aqui? Ó? Se eu botar uma soma aqui, ó, são 602 peças. Então, quantas peças eu consigo fabricar por dia? É uma informação que eu tenho. Qual é a capacidade produtiva, né, de acordo com a quantidade de peças? E aí eu tenho a definição de qual será o prazo de entrega da obra. Olha como eu consigo gerenciar essas informações de acordo com o que está lá no meu Revit, né? Trouxe do Revit para o Excel e isso aí são informações que fazem parte do meu projeto. Quantas peças eu posso entregar em uma única viagem? Isso aqui também é uma informação gerencial. Quanto de armação a equipe de aço consegue produzir em um dia? Então aqui também é uma informação gerencial. Quanto de brita, areia, cimento, água e aditivo eu vou precisar para poder fazer essa obra?
Então, todas essas informações são informações que fazem parte de um planejamento, controle e programação, de um PCP ali da produção desse galpão. Pensando dessa forma, né, analisando o projeto com essas informações, você começa a fazer um projeto em BIM. Você dá informações. O que é o BIM? É informação da modelagem da construção. Eu estou dando informações ao meu galpão. Essas informações serão gerenciadas de maneira que vai ser produzido, vai ser entregue, eu tenho prazos a serem produzidos, eu tenho um prazo de entrega, eu tenho qualquer outra informação que eu preciso para poder gerenciar essa obra. Então é assim que a gente começa a produzir em BIM utilizando o Revit. Não é só fazer o 3D, eu tenho aqui informação para essa peça, essas peças têm peso, têm volume, eu começo a dar vida ao meu projeto dessa forma. Então, se você gostou desse vídeo, eu espero que tenha ficado claro aqui para você como que a gente gerencia um projeto em Revit, em BIM. Se você ficou com alguma dúvida, coloque aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu like aqui, né, se eu gostei, para poder ser entregue esse vídeo para mais pessoas. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Um abraço, até mais.